Olá, pessoal! Vamos à correção das atividades do módulo 7. Problemas sobre comprimento da circunferência. Primeira questão. Qual é o comprimento da circunferência da figura? Considere π 3,1. Aqui nós temos uma circunferência de raio 3 centímetros. Vamos usar a fórmula para cálculo do comprimento da circunferência, que é 2πr. O comprimento, nesse caso, será π, a gente substitui por 3,1, o r por 3 e multiplica todos esses valores. 2 vezes 3,1 vezes 3. O comprimento será 18,6. Você também poderia ter usado a fórmula da seguinte maneira: o comprimento igual ao diâmetro vezes o π. Nesse caso, tem que substituir o diâmetro por 6, pois o 6 é o dobro de 3, que no caso representa o raio, né? Então, 6 vezes 3,1 vai ser 18,6. Veja que das duas formas você chega ao resultado esperado. Segunda questão. Se uma circunferência tem raio medindo 5 centímetros, então seu comprimento mede. Mais uma vez, vamos usar a fórmula do comprimento, que é igual a 2πr. O comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 5, porque, nesse caso, o raio mede 5, e nesse caso, estamos considerando o π sendo 3,14. Então, o comprimento vai ser a multiplicação desses valores, ou seja, 31,4 centímetros. Terceira questão. Rafael e seu irmão mais novo, Caio, têm bicicletas de tamanhos diferentes. Observe nas imagens a seguir essas bicicletas e as indicações das medidas dos pneus. No caso, temos uma bicicleta aqui com 40 centímetros de diâmetro, que é, no caso, a bicicleta do Caio, e uma de 70 centímetros de diâmetro, que é a bicicleta do Rafael. A primeira pergunta é: qual é a distância percorrida para cada volta completa do pneu da bicicleta do Rafael? Considere π 3,14. A bicicleta do Rafael é a bicicleta maior, a bicicleta azul. Então, o comprimento, podemos usar a fórmula do 2πr, e aí vamos ter que fazer o seguinte: dividir a medida dada, que foi 70 centímetros, por 2, porque essa é a medida do diâmetro. Então, 70 dividido por 2 é 35. Portanto, o raio da bicicleta do Rafael é 35. Agora sim, podemos substituir na fórmula anterior. O comprimento é 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 35. Então, o comprimento é 219,8 centímetros. Mais uma vez, você poderia ter calculado o comprimento através da multiplicação do diâmetro vezes o π. Chegaria ao mesmo resultado. Letra B. Qual é a distância percorrida para cada volta completa do pneu do Caio? Considere o π 3,14. A bicicleta do Caio é a bicicletinha amarela, de 40 centímetros de diâmetro. Então, mais uma vez, se eu for usar a fórmula do comprimento igual a 2πr, nós temos que dividir o diâmetro por 2 para encontrar o raio. No caso, o raio mede 20. Aí sim, podemos substituir na fórmula. 2 vezes 3,14 vezes 20. Multiplicando todos esses valores, temos 125,6 centímetros. Terceira questão. Para percorrer determinada distância, o pneu de qual das bicicletas realiza o maior número de voltas? Vamos pensar o seguinte: a bicicleta do Caio é a que tem um diâmetro menor. A bicicleta do Rafael é a que tem um diâmetro maior. Se retomarmos os cálculos feitos nas questões anteriores, vamos observar o seguinte, que o comprimento da bicicleta do Caio é 125,6 centímetros. A do Rafael, 219,8 centímetros. Veja que a bicicleta do Rafael
percorre uma distância maior numa única volta. Se eu tenho uma mesma distância a ser percorrida, a bicicleta do Caio vai ter que dar mais voltas do que a bicicleta do Rafael, porque o pneu da bicicleta do Rafael percorre um comprimento maior numa única volta. Então, a bicicleta com pneu menor, ou seja, a de Caio, é a que realiza o maior número de voltas para percorrer uma mesma distância. Bem, espero que vocês tenham entendido os problemas. Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima!